ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu, a Camila Kintzel. E hoje vamos ao século XIX, quando em 1862 o Império resolveu mudar o então sistema de pesos e medidas existentes no país para adotar o sistema francês. E quando esse novo sistema foi colocado em lei, o pau quebrou no Brasil, especialmente no Nordeste, e ficou conhecido como a Revolta do Quebra-Quilos. Tudo começou na Paraíba e rapidamente se espalhou pelo Pernambuco, Bahia, Alagoas e Rio Grande do Norte, com a população promovendo um verdadeiro quebra-quebra pelas cidades contra a imposição do novo sistema. Mas sabe como é? Nunca é só isso. Aproveitando da crise econômica do país, o governo resolveu aumentar impostos e tudo virou um grande caldo de revolta. Mas antes, vamos falar de nossos patrocinadores. Primeiro, o SiteGuy.dev, que se você nos ouve já sabe que eles são a empresa ideal para você chamar quando precisa de um novo website, e-commerce ou até um app. Preço camarada, prazo bem bom. E se falar que veio daqui, ganha ainda mais desconto. E agora o Drinco. Camila, o que eles nos mandaram hoje? Hoje eles nos mandaram uma cidra. É a cidra quebrada del Chucal Brut, feita no Chile e que promete ser cremosa, seca e de paladar frutado. Cremosa e seca. Cremosa e seca. E com apenas 7% de teor alcoólico, ou seja, quase nada. E o melhor de tudo é que ele é perfeito para combinar com sushis. Eu adoro sushi. Eu realmente adoro sushi. Eu sinto muita falta de sushi aqui na Alemanha. E você encontra essa belezinha por apenas R$ 49,90 lá no drinco.com.br. Então compre a cidra e coma com sushi. Por favor, por mim. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Bom, para começar a entender o que foi a Revolta do Quebra-Quilos é sempre bom um contexto. Ali em 1862, o Brasil já estava independente de Portugal e o Império olhava cada vez mais para outros locais que não a antiga metrópole. Também havia, por parte da corte, um desejo de civilizar o Brasil. E como já falamos em outros episódios, em especial sobre o surgimento da primeira favela do Brasil, o alvo preferido da corte era a França. Tudo que era francês era bom, civilizado e deveria ser adotado. Em 1837, a França criou um sistema de pesos e medidas confiável e avaliado cientificamente, para que pudessem assim romper com o passado de um sistema marcado por regionalismos que impediam o cálculo exato das medidas. O sistema foi logo adotado por outros países que queriam também um certo tipo de ordenação e que facilitasse o comércio internacional. E o Brasil não poderia ficar de fora. Uma comissão composta por Antônio Gonçalves Dias, Giacomo Raja Gabalha e Guilherme Sur de Capanema obteve contato com o sistema métrico francês, o que possibilitou o início das conversas para a adoção desse sistema no Brasil, que realmente acabou acontecendo em 1862, após valiosas discussões na Câmara dos Deputados. Assim, em 26 de junho de 1862 foi decretada a Lei número 1157, onde era substituído em todo o Império o atual sistema de pesos e medidas pelo sistema métrico francês, estabelecendo um prazo de 10 anos para o aprendizado do novo sistema. Qual que era a diferença entre um sistema e outro? O Brasil não tinha um sistema específico, eles usavam, cada lugar usava uma medida diferente, com nomes diferentes. Entendi. 10 anos depois de aprovada a lei, exatamente no término do prazo de adaptação e quando ia entrar definitivamente em vigor, a Associação Comercial do Rio de Janeiro criou também uma comissão para estudar o assunto, já que a medida afetaria as transações comerciais e principalmente o seu ramo mais importante, o comércio de exportação. Mas outra coisa era bem importante. Ao criar a lei, o governo transferiu integralmente o custo dos novos pesos aos comerciantes, que até então não faziam ideia de como usar o sistema. Basicamente, os comerciantes tinham que comprar as balanças e outros equipamentos do governo para a implementação. Dinheirinho fácil para o governo, não, Camila? Mas faz sentido. Se eles quisessem impor um sistema de pesos e medidas, eles deveriam fornecer as balanças. Gratuitamente. Mas em 10 anos os caras não aprenderam a usar, é? Não. Ok. E é claro que os comerciantes não iriam arcar com os custos. Obviamente repassaram todo o custo para a população.
Então, o que deveria ter levado 10 anos para ser implementado era repetidamente forçado goela abaixo. O governo simplesmente lavou as mãos no ensino da população do uso do novo sistema. Então, o que existiam eram apenas algumas pessoas vendendo aulas sobre ele. Assim. Você vê anúncios de jornais de pessoas tentando ensinar como usar o novo método. Olha que legal. Não era no YouTube nessa época, Não né? tinha YouTube ainda. E algumas escolas do Rio ainda tinham aula sobre isso, mas a vasta maioria da população era analfabeta, né? Então, ninguém sabia nada. E soma-se a isso o fato de que, para variar, nessa maldita tirania das commodities, o Brasil sofreu uma intensa crise econômica com a queda do comércio de cana-de-açúcar. O governo estava no buraco e a única solução encontrada foi aumentar impostos. Pode-se dizer que, apesar de um certo grau de insatisfação, a população do Sudeste e do Sul meio que engoliu quietinha. Eu tô achando que esse episódio é mais ou menos a tomada de 3 pinos, só que com revolta. Com revolta. Mas a coisa toda foi se propagando e chegou no Nordeste. E quando chegou lá, a coisa ficou bem feia. Aqui tem que lembrar que se na capital a maior parte da população era analfabeta e pobre, no Nordeste, feudo da produção canavieira do Brasil, a situação ainda era pior, com a crise econômica batendo ainda mais forte, especialmente nas pequenas cidades do interiorzão. O novo sistema significava que era proibida a utilização dos antigos padrões e seus substitutos deveriam ser alugados ou comprados na Câmara Municipal à razão de R$320 por carga, algo em torno de R$10 mil hoje. Caríssimo. Caríssimo. Fora isso, também foi criado o imposto de chão, cobrado dos feirantes que expunham no chão da feira as mercadorias que pretendiam vender. E também a nova regra de recrutamento militar, que estabeleceu que o alistamento seria feito por sorteio. Todavia, declarava que ficava isento quem pagasse uma contribuição financeira, fosse proprietário ou apresentasse um substituto. Gente, basicamente assim, olha, se você for rico, é por sorteio, mas se você for rico, você não precisa ir. Exatamente. Então, a prática seguida era sempre a de substituir recrutas pertencentes às famílias dos grandes proprietários por escravos ou jagunço. Mas espalhou-se o boato que a lei não faria distinção entre ricos e pobres. Além disso, quem não utilizasse os novos padrões de peso poderia ser punido com prisão de 5 a 10 dias e pagaria multa. 5 a 10 dias não é tanto. Não, mas paga multa, né? E a galera ficou putaça, os fudidos de sempre com os aumentos de preço, já que os comerciantes repassavam os custos. Os comerciantes, por sua vez, estavam putos por terem comprar material que não queriam e ainda pagar imposto extra, né? Tipo imposto de chão. E os ricos estavam putaços porque os filhotes teriam que servir às Forças Armadas, mas era só o boato. Isso não era verdade, a lei era o contrário. A lei era o contrário, mas ninguém sabia direito, né? Entendi. E tudo isso com aquele componente que já falei, né? O governo estava cagando para ensinar a população a usar. No Nordeste, então, nem passava pela cabeça da corte, né? Exceto o dinheiro que vinha de lá, né? Não estava nem aí. E aí, em 31 de outubro de 1874, no pequeno povoado de Fagundes, em Campina Grande, na Paraíba, João Vieira, conhecido como João Carga d'Água, iniciou um movimento revoltoso. João Carga d'Água. Carga d'Água. Entendi. Junto com aproximadamente 30 pessoas, ele invadiu uma feira local e começou a quebrar todas as medidas, que eram basicamente umas caixas de madeira de 1 e 5 litros, e pegaram os pesos e atirou no açude da cidade. Gente, os pesos de 10 mil que as pessoas tinham comprado. Isso. A revolta do grupo atraiu ainda mais gente, e agora tinha um novo líder, Manuel de Barros Souza, o Neco de Barros. Sob seu comando, invadiram a cadeia da cidade e soltaram os presos. Botaram fogo no cartório local e também invadiram a Câmara Municipal para queimar todo o arquivo contábil da prefeitura. É impressionante, toda vez que tem revolta no Brasil é o cartório que sofre, né? Queima cartório. Eu acho incrível isso. Eu fico pensando se seria assim hoje em dia também. Acho que hoje nem tanto. Porque é tudo digital, né? Quebra o servidor, queima o servidor. Queimar servidor é bom. E muitos saques também ocorreram. Um panfleto intitulado Manifesto da Sedição do Quebra-Quilos apregoava: é preciso um dilúvio de sangue para que desapareça eternamente dessa terra os ladrões. Entendi. O quebra-quilos vem justamente do fato deles estarem quebrando as unidades métricas que eram quilos. Quilos, basicamente. Ok. E foram os cordéis que ajudaram a revolta a se espalhar. Logo, outras cidades da Paraíba estavam em chamas. Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte e Alagoas seguiram um exemplo. A revolta crescia. As autoridades diziam que era um bando de matutos armados de facas e cacetetes. E logo acusaram a Igreja Católica de ser a organizadora, já que muitos gritavam durante a revolta: viva a religião e morra a maçonaria. O que tem a ver uma coisa com a outra? Segundo o relato, o Visconde de Rio Branco disse para o imperador Dom Pedro II que essas explosões da revolta popular eram estimuladas pelo clero, em especial os jesuítas. Essa acusação contra a perturbação da ordem nas províncias nordestinas tinha raiz na questão religiosa, envolvendo os bispos de Olinda e do Maranhão.
Esses bispos estavam sendo processados porque não aceitavam determinações do governo imperial proibindo que fossem tomadas medidas contra os membros da maçonaria. Eles acusaram ainda o padre José Antônio Ibiapina, que teve influência sobre o Antônio Conselheiro, líder de Canudos. Entendi. Então, basicamente, os aristocratas não queriam que a igreja se metesse com a maçonaria. Exatamente. Mas a igreja queria se meter com a maçonaria por, afinal de contas, concorrência. Concorrência. Entendi. E aí os padres falam, é isso aí, vamos lá quebrar o quilo e fala baixa a maçonaria ao mesmo tempo. Exatamente, tava tudo ali já no caldo da coisa, a galera tava bem puta. E além do José Antônio, os líderes da revolta também receberam ordem de prisão. Mas já chegamos em 1875 e a revolta só crescia. Nossa, começou em 72, né? 74, foi em outubro de 74, a revolta 74. Mas a medida, as mudanças Foi em de peso... 62, 10 anos para implementação, em 72 começou a valer. Só que demorou um tempo para os caras... Até chegar no Nordeste, progressão. E aí o governo resolveu agir do jeito que sabe bem, né? Bater no povo. Tropas imperiais chegaram à Paraíba armadas de baionetas e espingardas vindas do Maranhão. Caçaram e prenderam os líderes, condenando-os a pagar todos os prejuízos, inclusive dos pesos perdidos para o governo e para os comerciantes. No Rio Grande do Norte, as tropas atacaram um grupo de revoltosos à bala, matando pelo menos 3 pessoas, mas relatam de que foram pelo menos 15, e começaram a prender a rodo para aplicar corretivos, chamados de coletes de couro. Vou ler aqui o que o historiador Armando Souto-Maior falou sobre o que era esse método. Amarrados, os prisioneiros eram em seguida metidos em grosseiros coletes de couro cru. Ao ser molhado, o couro encolhia, comprimindo o tórax das vítimas, quase asfixiando-as. Gente, que loucura é essa? Tipo tortura tipo de tortura sertaneja? Para corrigir os revoltosos. Que loucura. E aí, com a implementação desse método, né, do couro aí, a granel, a revolta foi se arrefecendo, né? A galera não estava muito disposta. Por volta do final de janeiro de 75, a revolta estava debelada. E o governo continuou ignorando que as pessoas já estavam habituadas a ir aos mercados e feiras e comprar medidas de aguardente do reino, arrobas de toucinho, ou açúcar e alqueires de batatinhas, e tinham noção do quanto desses produtos iriam levar para casa. Com a mudança, a população ficou perdida, pois agora os novos metros, quilos e litros equivaliam a quantidades diferentes, com nomes diferentes, e sem saber fazer a conversão para comprová-la, ficavam notoriamente desconfiadas. Ai, gente, as medidas então eram... arrobas e alqueires? Alqueires, Que coisa mais maluca. Gente, quer dizer que as pessoas não iam lá e pedir 1 quilo. Foi só depois dessa revolta que as pessoas começaram a pedir 1 quilo de comida. 1 quilo de comida. Quilo foi imposto à força. Tô curtindo. Mas apesar da história dos quilos, né, não se deve esquecer do componente da alta de preços e da queda de renda como fator preponderante, né? A galera tava se fudendo e aí acho que a questão do quilo foi gota d'água. Basicamente como toda a revolta do Brasil, né? Tá todo mundo zoado, aí tipo, acontece alguma coisa que tira as pessoas de linha, porque tipo, é um extra do que já tá super irritado. Aí a polícia vai lá e taca o cacete, mata alguns, tortura outros e aí acaba a revolta. É basicamente isso. A resposta do governo foi baixar o cacete ao invés de ensinar a galera a usar. Olha, assim, você usava, sei lá, arrobas equivale a tanto e é isso. Não, preferiu baixar o cacete, né? E no final dessa revolta, assim, aconteceu, a população continuou perdida, não sabia, não teve nenhuma explicação de como usar o negócio, e ela só pagava mais pela comida e ganhava menos, né? Porque o país não estava vendendo açúcar direito, então estava todo mundo fodido, como sempre. Mas uma coisa curiosa é que a revolta ficou conhecida como quebra-quilos, e foi adotada lá no Nordeste, né? Mas em 1871, um pequeno grupo no Rio depredou alguns comércios na cidade gritando quebra os quilos, quebra os quilos. No Rio durou só uma tarde, no Nordeste que ela ganhou corpo. Ah, então já tinha acontecido... foi uma coincidência, né, o nome... É porque também fazia sentido ser o nome quebra-quilos, porque era nos quilos. Então, eles adotaram esse nome por já saber que existia o quebra-quilos no Rio. Ah, entendi. Por fim, como lembrança dessa repressão, no Nordeste cantava-se a seguinte modinha. Sou quebra-quilos encoletado em couro, por vil desdouro me trouxe aqui, a bofetada minha face mancha, a corda, a prancha me afligir senti, e ao quebra-quilos desonrado, louco, é que tudo pouco quanto a infâmia faz, se aqui contempla da família o roubo, ali no dobro flagelam mais. E aí, Camila? Você já conhecia a história da revolta do quebra-quilos? O que você achou? Não conhecia. Eu não tinha a menor ideia de como tinha sido estabelecido esse sistema métrico no Brasil.
Olha, vou te dizer que apesar da revolta, eu sou totalmente a favor do sistema. Eu não gostaria nem um pouco de ter que de lidar com arrobas, com um sistema métrico baseado na aristocracia portuguesa. Polegadas. Uma coisa tipo o que tem na Inglaterra ou nos Estados Unidos, que é completamente absurdo, assim. Então, eu fico muito feliz com o sistema métrico. Entendo que a população tenha se revoltado, mas mais por conta do... Não, na verdade foi, se o governo tivesse ensinado direito, feito uma campanha para ensinar pessoas, acho que não teria tido esse problema todo. Né? Basicamente o sistema não era ruim, né? Na verdade, o jeito que foi feito é que foi ruim. E a repressão foi ruim, como sempre. Mas assim, isso é tipo... Terça-feira no Brasil. Então, assim, a gente pode ficar fazendo o mesmo episódio e aí só ficar trocando de nome, né? E de datas, assim, porque parece que acontece sempre a mesma coisa. Mas eu achei muito curiosa a história do sistema métrico e de pensar que como isso foi feito, porque eu nunca tinha pensado sobre isso, imagino que os nossos ouvintes também não. Ninguém é tão dado, né, assim, você já... sempre esteve lá, né, nunca imaginei que em algum momento, chegou, e no século XIX, né, tipo, no século XIX mudou o sistema para o sistema que a gente tem hoje, que é tão simples e é tão comum pra gente. O sistema francês foi meio que adotado no mundo todo, exceto os de língua inglesa, né? A Inglaterra manteve o dele, não sei se tem algum outro que usa alguma coisa diferente também. Eu não sei, mas eu gosto do sistema métrico de pesos e medidas também. Então é isso, agora a gente vai dar uma pausa e já voltamos para o recadinho. Camila, se alguém quiser aí criar um novo sistema de pesos e medidas e quiser contar pra gente, como ele faz? Acho que pra gente não seria o caso de contar. Pro INPE, né? Deveria contar pro INPE e vai na sorte, né? Força, amigo. Mas se quiser contar pra gente o que as autoridades falaram sobre o novo sistema, escreva para contato@muitopior.com.br ou entre em contato com a gente em algumas das nossas mídias sociais, que são o Instagram, o Facebook ou o Twitter. Também pode deixar um comentário no YouTube, que é o canal prioritário que as pessoas mais falam com a gente. Tem bastante comentário por lá, né? E falando neles, os comentários, primeiro o Arthur Cordeiro, no episódio do Inferno Verde, falou que está tentando entender como uma ocasião tão brutal é tão esquecida pela população. Ninguém fala disso. Não é esquecida, não é nem... Escondida. Nunca foi, ninguém sabe para esquecer, né? Acho que você precisa saber para esquecer. A Débora Silva, no episódio do Milton Terra Verde lá, falou que a gente foi bastante infeliz nos comentários conspiratórios, que não foi legal insinuar que os caras foram comprar drogas. Que isso, gente? A família de trilhardários estava se organizando para trabalhar com táxi aéreo. Vocês precisam ser mais profissionais, ou então fecha isso aí. Eles querem que a gente feche nosso podcast. Ela quer que a gente feche nosso podcast? Fecha. Porque a gente não é profissional. Tá bom. A gente não é profissional, né? A gente não é profissional e a gente dá a opinião o tempo todo. E sim, a gente... Mas, na verdade, o que aconteceu foi que a imprensa, na época, que falou. A gente não inventa, não é que a gente inventa. E quando a gente tá dando opinião, a gente fala que é a nossa opinião. Então, sim, não gostou, não ouça, e é isso. Só citei o que a imprensa falou na época, então, sim. Que preguiça, se a pessoa dá um tédio, né? A Andrea Cubas falou que no episódio do voo da VASP, que já tinha pensado na hipótese do ataque de 11 de setembro, tiveram parte do seu plano inspirado no Brasil, foi insano, né? Ela tinha pensado nessa hipótese. Nossa, a gente lança tendências, várias tendências mundiais, olha essa. E ela também surpreendeu que foi, no final das contas, foi um baixo número, né, de pessoas nesse voo, que só um que morreu poderia ter sido muito pior. Sim, poderia ter sido bem pior. Ao vivo é muito pior sempre. Sim. A Bruna, amiga do Giancarlo, falou que adorou o episódio e morreu de rir com o recado que o Giancarlo mandou e falou daquele português lá que... Enfim, aquele português lá. O cara que fez os comentários. Você perdeu. Que bom que gostaram. A greve teve um bom resultado. Eu achei que as pessoas não iam gostar muito do episódio da greve, pra falar a verdade. Mas, porque assim, é uma greve, né? Mas ele realmente... É interessante ver que as coisas meio que continuam basicamente iguais. O Roberto José nos mandou felicidades, amigos. Felicidades pra você também. Também. E a Cassala, é isso? É a Caroline Sala. Sim. Caroline Sala. Que ela pede desculpas pelo sumiço, mas não deixa de ouvir nenhuma semaninha sequer. Que adora a gente. E ela agradece o salve semanal. Então, salve. Salve. A gente tem esses episódios que são um puro suco de tristeza do Brasil, mas assim, no final das contas, eu acho que sempre
assim, a gente gosta de fazer esse podcast porque a gente aprende pra caramba no meio do caminho, né, Danilo? Sim, tem bastante história que a gente não fazia a menor ideia, né? Tipo, É. o próprio Inferno Verde, nunca tinha ouvido falar. Quando eu comecei a pesquisar, que eu descobri, nossa, existiu isso. Sim, hoje, por exemplo, eu descobri como foi instituído o Sistema Métrico do Brasil, que é uma Pois é. coisa que eu não sabia. Com muita porrada. Tá vendo? E 20 você minutos. descobriu que dá pra torturar pessoas pondo coletinho de couro e molhando. Esse é outro absurdo. Eu descobri que eu já sei uma nova forma de torturar pessoas a uma moda meio brasileira, com coletinho de couro. Molha. Se bem que dá pra pegar esses caras, esses metaleiros alemão que Será tem que aqui. joga água Será nele? que rola? Tem esses metaleiros velho alemão que andam com esses coletinhos de couro. Jogar água nele, vamos ver o que acontece. Enfim, esses foram que eu separei por aqui. Você tem algum outro que você lembra? Tem sim, o Ricardo Cravo mandou um e-mail pra gente falando que adorou o fato da gente da gente falar que ele é o pauteiro oficial, e você é o Pauteira. pauteiro oficial mesmo. Apesar de muita gente mandar dicas, você manda mais. E ele falou que acha que a nossa voz, que a nossa narração tá mais melíflua nos últimos Uia. tempos. Tá mais lenta, cadenciada, eu não sei. Tá aprendendo a fazer, né? Mas já a gente tá meditando, eu medito muito. Aí eu fico mais calma. O Danilo não. Não, mas eu também tô meditando. Tá, e acho que é isso. Giancarlo não escreveu essa semana? O Giancarlo escreveu. Giancarlo, ele escreveu, contou mais das suas aventuras e contou de umas compras que ele fez também. Black Friday. A gente, não, foi antes. Mas assim, a gente adora o contato de vocês, viu, gente? Por favor, Escrevam, compartilhem a gente, divulguem a palavra. divulguem a palavra. E não usem coletes de couro. E uma coisa que a gente tem que dizer é que a gente vai ter mais 2 episódios, eu acho. 2 episódios. E aí a gente vai tirar um mesinho de férias. Exatamente. Férias de fim de ano. Por razão de... Cansaço. Por razão de trabalhamos demais, ainda fazemos isso e cansa muito, gente. E também a gente consegue dar um tempo para estudar um pouco mais, assim. Porque ler um livro por semana é difícil, viu? É, bem complicado. Às vezes tem que ler o livro, ver o filme. Tipo, a tese e ler as reportagens. Então a gente quer um mesinho de folga, a gente vai até, acho que na metade de dezembro, e a gente vai pausar. Dia 14, 11. 14, por aí. E aí, acho que é dia 14. Enfim, do dia a gente 14 e aí até janeiro a gente vai ficar fora. Tá bom? E é isso aí. Mas semana que vem estaremos de volta. Sim, com um novo episódio. Tchau, tchau. Um beijo. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.